Não é lista de escola? Diego Belo! Sim, suba! Mas no grande tribunal de Cristo não haverá... Nome chamando quem? Não chama ninguém pelo nome. Você vai ter um nome lá em cima que ninguém sabe, só eu sei Deus. Não tem o meu nome, ouvirei Jesus chamar. Não chama. Solta o cabo da nau, é hino. 36, hino, exilado. 202, hino para defunto. 204, peregrino na terra, hino para defunto. Louvor, 432. Minha vida seja assim. É aquilo que enaltece a Deus. Consagrada a ti, Senhor. Louvor. Mais perto que ele está. Louvor. Mais perto que ele está. Louvor. É um solilóquio. Tem uma diferença. Então nós temos muitos hinos, poucos louvores. Aí entra no que você falou, quase há pouco no podcast com o pastor Diego, sobre as igrejas, sobre as comunidades, sobre as church. Eles não cantam. Eles não cantam nada. Mas eles louvam. Eles se derramam assim, ó. Eles caem pro chão. Eles se destroem todinho. Eles se entregam, né? Pega o que eles cantam. Poderoso Deus. Minhas lamparinas. É o que eles cantam. Isso é louvor. O que nós cantamos são hinos. E eu não estou dizendo que é pecado cantar aí, não. Porque tem hinos que é uma forma de você pregar. O 15, por exemplo, é um testemunho contado. Existem mensagens cantadas, né? Você pode... Tem gente que prega cantando. Uhum. Mas eu estou dizendo que isso não é adoração a Deus. Adoração a Deus é outra coisa. Adoração a Deus é o que está escrito na Bíblia, é o que nós ouvimos, é o que está em Apocalipse 4, Apocalipse 5, é o que está em Isaías capítulo 6. E essas coisas que a gente entende. Claro que é bonito, a igreja gosta dessas músicas, né? Da Sueli, eu também acho bonito, assim. Eu não ouço, só quando eu vou nas igrejas. Eu não ponho no meu carro para ouvir. Mas tu canta também quando tá na igreja, né? Quando tá na igreja, não. Mas a igreja... Não, eu fico, como diz o irmão, eu fico em espírito de oração. Você é aquele que fica glorificando por dentro. Eu por dentro tô explodindo. Por dentro eu explodo, como diz um amigo meu. Entendeu? Mas assim... São ideias minhas, eu não digo assim, o erro teológico que vai fazer um problema para a igreja. Eu talvez não faça, embora a nossa escatologia seja uma escatologia contaminada com as ideias de que Jesus vem uma vez em duas fases, uma vez para a igreja, os Y deixados. Quer dizer, é 3 lindas que eles pregam, né? Ele veio para Israel, agora vai vir para a igreja, depois vai vir com a igreja. Assim, até eu me perco um pouco nas lindas. Mas acredito no arrebatamento secreto. Isso eu acredito. Você acredita no arrebatamento secreto? Claro. Não no piscar de olhos, mas acredito no arrebatamento secreto. Mas como haverá um arrebatamento secreto se não foi um abrir e fechar de olhos? Mas o abrir e fechar de olhos, primeiro, não é abrir e fechar de olhos. A nova fonética grega diz que é um piscar de olhos. Seria o mesmo, né? Não. Abrir e fechar de olhos. Não, abrir e fechar você abre quando quer, fecha quando quer. Piscar é obrigatório, porque você precisa piscar para lubrificar os seus olhos pelo canal lacrimal. Vamos lá. É o que o texto diz. Mas seremos transformados num piscar de olhos. Essa questão da transformação é o corpo corruptível e um corpo incorruptível, né? Quando o corruptível se transformar, ser descido pela incorruptibilidade, o que é imortal ser descido a imortalidade, então subiremos. Então, assim, o piscar, Paulo enfatiza sobre a transformação. Você vai ser tirado. E se você vai ser tirado, a velocidade que você vai ser tirado, ninguém vai ver. Mas não tem nada a ver com piscar de olhos para ser arrebatado. O piscar é transformado. Então, você é pré, mid ou pós? Graças a Deus, sou pré. Sou pré, a igreja vai antes, né? Sofrimento já basta os irmãos que torcem pro Vasco, pro Corinthians. Não fala isso não, eu pra quê? Vasco, cara. Então, você quer sofrer mais do que já tem sofrido? Seja pós. E que aí, 3 anos e meio sofrendo. Então, você acredita que a igreja não passará pela grande tribulação? Acredito, porque Deus nunca deu um juízo sem antes abrir uma porta de escape. Por exemplo, antes do mal, ele tirou Enoque. Antes do dilúvio, ele tirou Noé. Antes de Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló e sua família. Sempre Deus tira antes. Sempre há um escape antes. Então, eu sou pré.
Eu conheço muito pentecostal que é pós. Então, antes do governo do anticristo, a igreja será tirada da terra. Não, vamos para o céu, né? Lua de mel. 7 aninhos de lua de mel. Receber uma pedrinha, novo nome e tal. O tribunal de Cristo, né? Que não vai ser aquele julgamento que a gente aprendeu. Um telão no céu. Diego, você pecou? Não, senhor. Um momento então, Diego. Diego. Passado tá aí. Eu estou mentindo, Diego? Sim. Aí aperta lá, aparece os pecados, Diego. Lá e todo... Olha lá, ó. Porque o tribunal não é para te condenar, né? O tribunal de Cristo não é para te condenar. Que é o dema. Esse tribunal é para te recompensar. É a recompensa das obras, né? É, a recompensa das obras, porque Deus trabalha com lei de recompensa. Não é o que Paulo diz lá em Filipenses? Não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo para alcançar o prêmio da soberana vocação. Então você vai ser... E Daniel também diz isso, que os justos brilharão como a lua, como os sóis, como a estrela. São 3 tipos de brilho para 3 classes de gente que trabalhou. Quem trabalhou ali, um brilhozinho velho da estrela. Trabalhou legal, lua. Trabalhou, sol. Mas nessa proposta aí de recompensas pequenas e recompensas maiores, não dá uma ideia de competitividade no reino? Não, dá uma ideia de justiça. Por que eu tenho que ter o que o Diego tem se eu não trabalhei o que ele trabalhou? E os talentos, como é que fica? Não, então eu vou competir com o Diego e trabalhar mais do que ele para eu ganhar. Não, mas você não compete porque é segundo o talento, é segundo a sua capacidade. Você tem capacidade de fazer mais do que ele? É. A um ele deu um talento, era a capacidade dele. O outro ele deu 5, era a capacidade dele. O outro ele deu 2, é segundo a sua capacidade. Não é o que Paulo disse? Não que somos capazes, você discorda, pode falar aí, tá? Não que somos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você entende que você não precisa competir, porque você entende que você não tem competência para competir. Porque a sua capacidade é essa aqui. E Deus já deu a cada um conforme a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Não é isso a palavra do talento? Uhum. Ele deu de acordo com a capacidade. Cara. Você só tem sua capacidade só para um. Você não precisa querer fazer. Não, eu quero fazer. Não. Eu vou fazer mais. É o que Salomão disse. Apertar muito o nariz sangra, bater muito leite e vira manteiga. Boa. Ô pastor, então esse cenário que nós estamos vivendo, o cenário político, ele também aponta para o arrebatamento secreto da igreja? Eu acho que aponta para um despertamento da igreja. Mas não aponta para o fim. Por exemplo, o cenário político que nós estamos vivendo, onde os injustos estão prevalecendo sobre os justos. A gente precisa entender um negócio legal, né? O que é fim? O que é? Não é o arrebatamento. Não é, mas... Então, porque a maioria das pessoas... Lê Mateus 4. Então, quando o evangelho foi pregado em todo mundo, então virá o fim. Só que arrebatamento não é fim, é começo. Mas o que eu vejo hoje na política, é claro que são precedentes, coisas que antecedem, que apontam para o arrebatamento da igreja. Mas eu acho que apontam muito mais para um despertamento da igreja. Hoje, mais para o despertamento do que para o arrebatamento. Em que o cenário político hoje desperta a igreja? Vamos colocar o Brasil, não vamos falar do cenário político mundial. O cenário político desperta a igreja? O cenário político do Brasil, Lula, as leis que estão sendo colocadas aí. Não sei se você viu que a igreja mandou uma carta, as igrejas, né? Mandaram uma carta aberta ao STF, entendeu? Então, assim, eu vejo que a igreja precisa se manifestar, a igreja precisa agir, e eu vejo que tudo que está diante de nós, aborto, a esquerda, né? a banalização da vida, né? A promiscuidade explícita que está por aí. Todo mundo, o cara hoje, se beijar na boca, homem com homem é normal. Eu lembro quando eu era moleque, você para ver um homossexual, você tinha que ir investigado, irmão. Porque o cara andava normal. Tava tudo no armário, irmão. Então, os caras andavam normal. Tinha um medo. Sabe por que eu falo isso pra você? Porque eu tive um irmão homossexual e uma irmã lésbica. Eu nunca vi meu irmão, e nem minha irmã, normal. Vestido de roupa social, meu irmão. Ia pro trabalho dele, desviou da igreja, ia pro trabalho dele, normal. Eu falei, achei claro. Não, ele falava normal aí. Margarete. Não, ele falava Margarete. Normal. Não tinha. A voz não ficava mole, não, mãe. Normal. Minha irmã, normal. Vestia normal. Então era diferente. Mas banalizou. O cara fumava maconha.
O cara viu o camburão, né? Não é do seu tempo. Viu o camburão, uma baratinha. Nossa Deus do céu, os caras saíram correndo igual louco, doido. Engolia. Hoje, o cara fuma, é perigoso soltar fumaça no rosto do policial. Por quê? Porque há uma banalização, há um desrespeito. E claro que eu trago uma frase comigo. O mundo está ruim porque a igreja não está boa. A igreja não está boa. Então esse cenário tudo é para despertar a igreja, não é nem para anunciar o princípio das dores? Não, para mim, minha opinião, não sei a do pastor Diego, para mim é para despertar a igreja. E ela tá ficando bom, e tá começando a ficar legal no Brasil. Eu tenho uma amiga minha em Goiânia, a Fernanda, tá presa. Crente. Aquela cantora ela, lá, beleza, né? tá presa, graças a Deus. E tem um pastor Graças a Deus que também. ela tá presa? Sim, porque alguém tem que começar a ser preso. Isso. Os pastores ir pra cadeia. Né? Um dia tá, irmãos, pedir oração pro pastor Neissil, tá preso. Porque pregou o evangelho. Né? Melhor que o Edir Macedo foi preso, porque roubou. Então é bom, nós estamos precisando ter uns pastores presos, uns pregadores presos, uns 15 dias na cadeia. Isso vai despertar a igreja. Ué, Agora, eu vejo não é, até, eu vejo até que o pastor Silas Malafaia às vezes dá uma alfinetada no STF, agora mesmo. Mas que tá com a vontade de ser preso. Né? Ele dá uma alfinetada agora, ele deu uma alfinetada muito... Alfinetada não, porque não foi indireta, foi Ele deu uma direta direta pro ministro Alexandre de Moraes na Marcha para Jesus no Rio de Janeiro, a fim de ser preso, irmão. Mas não é... Por que não prendem mas o Silas? eu vou te explicar por quê. Porque não é... Você acha que alguns discípulos ou apóstolos pediram para ser preso? Não. Não. Eles não foram presos, entre aspas, por um ataque, não, aspas, tá? Um ataque ao sistema judiciário. A prisão se deu porque eles deram prejuízo no mundo espiritual. Perfeito. A igreja precisa começar a dar prejuízo no mundo espiritual aí. Não é só, mas nós temos lá políticos lá. Não. Nós precisamos começar a dar um prejuízo no mundo espiritual. Que prejuízo que a igreja está dando no mundo espiritual? Que Paulo deu prejuízo aí. Paulo e Silas. Quebrou. Em Éfeso, quebrou. Os caras começaram a trazer, os bruxos começaram a queimar livros no meio da praça. Começou a trazer prejuízo. Quais os prejuízos espirituais que a igreja tem trazido? É sobre isso. Nós precisamos ser presos não porque somos bolsonaristas de direita, porque cantamos hino nacional e gritamos... Não, nós precisamos ser presos. Porque vamos olhar pro Lula e dizer, sua raposa endemoniada. Sai, demônio, ele vai cair endemoniado, distribuindo. E os caras vão prender esse Diego, ele invocou o mal no nosso presidente. O Diego vai preso. É por essas razões. É por algo maior do que política. Vendo a sua fala, eu lembrei até de João Batista, né? Que pegou na velha. carroça do... Filipe, o irmão de Herodes? Chamou Herodes de raposa de velha. Raposa velha, né? É. E aí foi preso. E a cabeça decepada. Mas era política aquilo? Não, era um confronto. Era o anúncio do evangelho do reino. E ele confrontando o pecado de adultério de Herodes. Você é um adúltero. Você casou com a mulher de seu irmão. Você é uma raposa velha. Ananias que feriu Paulo no rosto. Paulo disse, parede branqueada, Deus se ferirá. Entendeu? Assim, não é ir pro embate, chamar o presidente de ladrão, o Xandão de... Não é sobre isso, não. Claro que essa defesa é importante, eu não estou dizendo que ela não seja. Mas eu estou dizendo assim, e espiritualmente, a igreja precisa ameaçar o inferno espiritualmente, aborrecer a roupa manchada de sangue, arrebatar alguns do fogo do inferno, moer, subir nos morros, botar para quebrar, fazer aquele traficante entregar as armas, dobrar o joelho, aceitar Jesus como Senhor. É sobre essas coisas. Então volta na fala anterior aqui com o pastor, tá faltando o poder. O evangelho de poder. Sim, nós temos a prática. De autoridade, nós né? temos a prática e gostamos de pregar muito sobre o que os apóstolos fizeram. Sobre o que os reformadores Sim. fizeram.